Olá, aluno. Olá, aluna. Nós temos aqui um novo teste, na sequência de teste de médias. A gente tem um teste de hipótese das variâncias, que a gente chama esse teste de Qui quadrado. Daqui a pouco vocês vão ver como é que se escreve. Bom, a observação aqui nesse teste é que ele não vai mais analisar uma média. O que ele vai analisar agora, o que ele vai testar a igualdade, a superioridade, inferioridade ou diferença é a das variâncias. Tá? Então, toda aquela estrutura do teste é a mesma, mas a análise é sobre a variância. Tá? Vamos lá. O Qui quadrado se escreve assim, ó, esse x meio puxado, elevado ao quadrado, esse aqui é O, tá? Ou Qui quadrado, tá? Tanto faz. Ele considera o número de elementos da amostra para consultar na tabela, isso eu vou mostrar para vocês, e ele analisa se aceita ou rejeita H0, do mesmo jeito. Aqui é o Qui quadrado calculado, ó. Se a gente tem uma tabela, só lembrando, se a gente tem uma tabela Qui quadrática, é porque a gente tem um Qui quadrático também calculado. Que ele é um pouco diferente lá do que você estava acostumado com a proporção, student e a normal. Nesse caso aqui ele vai considerar a perda de 1 grau de liberdade, ou seja, n-1, multiplicado pela variância. A variância, nesse caso aqui, seria a variância amostral, dividido pela variância populacional. Quem fornece a variância populacional? Os institutos de pesquisa, alguém de peso ou um grande banco de dados que você já tem conhecido há muito tempo, há muitos anos que você trabalha com aquilo e aquela variância não muda, gira em torno daquilo. Qual o problema desse teste? Achar esses bancos de dados grandes e confiáveis ou achar instituições oficiais que lhe forneçam a variância. Geralmente elas não fornecem a variância. Tá certo? Esse é o problema, por isso que ele acaba sendo um pouco trabalhado dentro do teste de médias. Ele não é, se você olhar aqui, ó, você pode olhar que ele não tem simetria, ele é assimétrico, tá? Assimétrico à direita, ele tem essa puxadinha aqui, tá? A consulta na tabela também, você vai ter uma forma para consultar o lado esquerdo e uma forma para consultar o lado direito. No caso aqui a gente está falando sobre teste bicaudal, então vai valer aquela regra. Se ele é bicaudal, então você tem que ponderar metade do alfa para cá, metade do alfa para cá. Tá? E aí vem o seguinte, ó, o lado esquerdo, como é que você consulta na tabela? Você precisa de n-1, ou seja, você precisa da quantidade de amostra, e o valor de alfa sobre 2 de probabilidade de erro. O lado direito, esse lado aqui, ó, como é que você consulta? Você precisa do grau de liberdade, ou seja, a quantidade de amostra menos uma unidade, e 1 menos alfa sobre 2, ou seja, vai ter que descontar 100% menos alfa sobre 2. Tá? E aí você decide se a região do meio é a região de aceitação, você decide não, você calcula. Se o seu Qui quadrado calculado der nessa região do meio, é a região de aceitação de H0. Se ele der à esquerda, no extremo à esquerda ou no extremo à direita, é região de rejeição de H0. Tá? Aceitação de H0, rejeição se cair aqui ou se cair aqui. Ó. Lembre ó, que essa é a reta, tá? Onde você vai localizar o seu Qui quadrado calculado. No caso, se o seu teste for um teste unicaudal esquerdo, você toma cuidado para isso aqui. Ó. Você só vai ter o lado esquerdo. Tá? Então você vai precisar pegar na tabela n-1 e o alfa. Então n-1, amostras menos uma unidade. E o alfa ele já vai vir dado na questão ou no problema. Só retornando aqui para o bicaudal, para você lembrar ó, que no bicaudal o lado esquerdo é alfa sobre 2, certo? No unicaudal esquerdo é só alfa. Tá? Bom... Essa aqui é uma regra matemática, não precisa nem olhar para ela, é só você olhar para cá. Se a sua região de aceitação, se o seu Qui quadrado cair nessa linha aqui, dentro da região de aceitação, você aceita H0. Se o seu Qui quadrado calculado cair nessa região cinza, você rejeita H0. No caso do teste unicaudal direito, tá? O seu alfa vai ser o que está aqui, mas só que na hora de você consultar na tabela, você tem que fazer a operação 1 menos alfa, tá? E n-1 graus de liberdade, certo? Então a única diferença é essa. Se o seu Qui quadrado cair nessa região branca, você aceita H0, se ele cair na região cinza, você rejeita H0, tá certo? Então, basicamente, o Qui quadrado ele é isso. Ele é uma estrutura assimétrica e cada lado você não pode, por exemplo, diferente da normal, quando você achava menos 1,77, do lado esquerdo, você podia usar 1,77 do lado direito. Não, porque isso é assimétrico, certo? Por ser assimétrico, a gente não vai ter condição de achar esse resultado. E uma observação, não existe Qui quadrado calculado negativo, tá? Não existe Qui quadrado negativo. Por quê? Porque o Qui quadrado ele é a variância e não existe variância negativa. Lembre, variância
é a soma de xi menos x barra elevado ao quadrado. Por conta disso aqui, ó, isso aqui força sempre ser um número igual ou maior que zero, tá? Então, por isso que variância não tem negativa, tá certo? Esse eixo aqui ele começa de zero e vai até o infinito, tá bom? Muito obrigado e acompanhe no Sistema AVA as demais aulas.